Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos mostrar os equipamentos principais que nós vamos utilizar para estar realizando várias práticas relacionadas a equipamentos, né, dispositivos, máquinas elétricas. Bom, essa aqui é a nossa fonte, aqui no lado esquerdo. Eu vou dar um zoom nela aqui. Então, nós temos aqui um voltímetro, são de 0 a 250 volts, se você observar aí, né? Aqui eu tenho uma chave seletora que eu vou escolher em qual tensão da minha fonte eu vou querer usar esse voltímetro. Então, por exemplo, aqui o meu voltímetro vai estar fazendo a leitura entre o pino 4 e o pino neutro. Se eu mudar a chave seletora para cá, a tensão que vai ser medida aqui vai ser do pino 6 para o pino 4. Se eu mudar para cá, por exemplo, vai ser a tensão medida aqui, vai ser a tensão entre o pino 4 e o 5. Isso aqui todas tensões alternadas, se você observar esse símbolo do tiozinho aqui. Então, por exemplo, aqui a tensão do pino 5 para o neutro. Do pino aqui agora, ó, nessa parte, eu tenho tensão contínua, né? Então, esse meu voltímetro vai me medir a tensão do pino 7 para o neutro, que é tensão contínua. E aqui do pino 8 para o neutro, tensão contínua. Esses três LEDs indicam que as minhas três fases, se a fonte estiver funcionando corretamente, então nós temos tensão nas três fases. Basta ligar aqui a fonte, nós percebemos que elas acendem, informando que temos tensão nas três fases. Observe aqui, se eu quiser, por exemplo, vamos descer aqui para mostrar os demais, né? Aqui nós temos, esse reostato aqui, na verdade, é um botão giratório em que eu consigo regular o nível de tensão. Ele vai de 0 a 100%. É um valor percentual, dependendo da tensão máxima da fonte que eu estiver utilizando. Então, nós temos aqui, por exemplo, agora, aqui nós temos o botão de liga e desliga da fonte, né? Nós já vimos como ele opera, né? Aqui é uma fonte auxiliar de 24 volts, 3 amperes, suficiente para alimentar os meus instrumentos de medidas. Então, com essa fonte, 24 volts, 3 amperes, né, eu posso ligá-la ou desligá-la, ela vai alimentar os meus instrumentos de medida, voltímetros, amperímetros, osciloscópio. Ok? Aqui eu tenho um terra, um botão de reset, né? E aqui são as fontes, ó. Aqui nós temos tensão alternada, observe o tiozinho aqui, ó, né? Nós temos aqui, ó, primeira fase, fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. Então aqui eu tenho um sistema trifásico, 120 volts de fase, 208 volts de linha, capaz de fornecer até 15 amperes. Então a tensão entre duas fases, 208 volts, e entre uma fase e um neutro, 120 volts. Aqui, ó, eu já posso ter de 0 a 120 ou de 0 a 208. Então essa é a mesma fonte trifásica, semelhante a essa, só que eu consigo, nessa segunda, regular através desse reostato a tensão de saída aqui nos terminais dessa fonte. Então tem uma tensão variável trifásica aqui. Da mesma forma, nesse retângulo aqui, ó, eu tenho uma tensão variável CC no pino 7 ao N, que vai de 0 a 120 volts CC. Essa fonte nos fornece até 8 amperes. E já aqui embaixo, ó, uma fonte fixa, CC, que entre o pino 8 e o N nos fornecem aí 120 volts fixos, sem possibilidade de regulagem, e 2 amperes. A nossa fonte aqui, ó, né, ela tem uma potência, né, capaz aí de trabalhar com 120 volts de fase, 208 volts de linha, até 15 amperes, que é o máximo dessa nossa fonte fixa aqui, tá certo?
e aí a frequência em 60 Hz. Esse é o módulo 8821. Vamos agora aqui para o outro módulo que a gente vai trabalhar, que é o módulo do transformador. Esse módulo do transformador, observe aqui que nós temos, considerando o lado esquerdo primário, nós temos um primário de 24 volts 5 amperes, né, ó, no pino 1 e 2, também 24 volts 5 amperes, no pino 3 e 4, e o secundário nós temos no pino 5 e 6, 120 volts até 1 ampere, e entre o pino 7 e 8 também 120 volts e 1 ampere. Observe que aqui eu tenho dois transformadores compartilhando o mesmo núcleo, tá certo? Nós temos aí de potência total aparente 240 VA de placa 50 ou 60 Hz. Ele é capaz de operar, de funcionar. E aqui nós temos o nosso módulo de aquisição de dados, né? Esse módulo transformador, faltou falar para vocês, é o 8353, a referência dele. Aqui o nosso módulo de aquisição de dados, esse aqui é o 9062, a referência dele. Nós temos aqui, ó, 3 entradas para voltímetros, né? Ó, positivo vermelho, negativo preto. Ele dá até informações aqui, ó, até 400 volts. Então eu tenho 3 voltímetros aqui, ó. E 3 amperímetros aqui. E1, E2, E3 são 3 voltímetros, e 1, E2 e 3 são 3 amperímetros que eu posso usar, né, independentemente, tá certo? Eu preciso alimentar com 24 volts aqui, para que essa minha lâmpadazinha acenda e o meu módulo seja capaz de efetuar as medidas. E aqui um voltímetro que nós podemos também utilizar de maneira, em termos como se fosse um voltímetro de apoio, tá certo? Aqui eu consigo, ó, mudar na chave seletora para medir corrente, tensão ou resistência, né? Tensão e resistência, eu vou colocar o borne vermelho aqui, o borne preto no comum, e corrente, o borne vermelho vai aqui no A e o preto no comum. Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso primeiro vídeo, né, o vídeo em que a gente explica aí os nossos equipamentos usados para fazer as práticas com transformadores. Até a próxima prática.